Olha, é com muito prazer que eu convido o nosso próximo palestrante. Ele tem um MBA pela Columbia University, já foi executivo do Banco Garantia, é integrante do Conselho de Administração do Grupo Ultra, que controla a Ipiranga, Texaco, Ultragás, é fundador e integrante do Conselho de Governança do Instituto Milênio, é também fundador e presidente do Instituto Ludwig von Mises Brasil, e o fato mais notório dele é que ele é meu irmão, né? Lógico. Chamar aqui Hélio Beltrão. Vamos lá. Vou falar então sobre Banco Central, Sistema Financeiro. Começo com uma apresentação um pouco histórica e teórica sobre moeda, para a gente entender melhor o contexto, e vou discutir sobre o nosso cenário atual, o que está acontecendo no mundo e o porquê a estrutura do sistema financeiro é tão perigosa e porque a gente está tendo crise. Primeiro, o que é o dinheiro? Não é a mesma coisa que riqueza. Muitas vezes a gente fala, pô, o cara tem muito dinheiro e tal, a gente confunde o conceito de riqueza com o conceito de dinheiro em si, né? Quando a gente fala de riqueza, nós estamos querendo dizer os bens que uma pessoa tem, ações, imóveis, um computador, uma moto ou qualquer coisa do tipo. Esses são os bens. O que você precisa ter de dinheiro, geralmente é uma fração pequena do que você tem de bens. O dinheiro você utiliza para fazer as suas trocas do dia a dia. Você não precisa ter uma porção grande dos seus ativos em dinheiro. Então, são duas coisas diferentes, riqueza e dinheiro. Como é que era antes do dinheiro, né? Aí tem um quadrinho para mostrar, né? Tem um homem das cavernas falando, eu queria ter uma pedra, o outro eu queria ter um pedaço de pau, e começou aí a economia de mercado, a vontade de trocar começou aí. Nesse momento não havia dinheiro ainda e a troca se dá por escambo, que, como o Walter Block falou, exige uma coincidência de vontades entre as partes para que elas consigam fazer essa troca, né? E essa troca existe porque trocas são fundamentais, cada um de nós é bom em uma coisa ou outra e nos especializamos então nisso, e com a nossa produção, com a nossa produtividade, a gente então usa para trocar com outras pessoas, né? Então, antes do dinheiro, você tinha que fazer com escambo e essa coincidência de vontade para a coisa acontecer. Um pouquinho depois, com o desenvolvimento um pouco melhor do mercado, você começa a ter o que eu chamo de protomoedas. E um exemplo que eu queria citar é de Tenochtitlan, que era a capital do Império Azteca, no século XIV, XIV. É uma cidade gigantesca, de 200 mil habitantes à época, era a terceira maior cidade do mundo, no meio desse lago aí, o Texcoco, o império era um império grande, essa era meramente a capital. Essa cidade está hoje, a cidade do México está exatamente em cima dela, né? E como é que funcionava o mercado em Tenochtitlan? Você tinha áreas específicas demarcadas para fazer comércio. Qualquer transação comercial fora dessa área determinada pela coroa lá, azteca era proibida. E nesse mercado, que chegava a ter 20 mil pessoas transacionando no momento do mercado acontecendo, esse mercado era extremamente controlado, vigiado, e basicamente vigiado não só para coibir fraudes, sem dúvida eles estavam preocupados com isso, mas a principal preocupação era a coleta de impostos. O Império Azteca era um império basicamente baseado em tributos, como qualquer império. Você taxava a população, né, nas outras cidades e também aí, para trazer o dinheiro para a coroa, né? Então, que não é muito diferente do que a gente tem hoje, né? O dinheiro também está sendo tirado de todo mundo e vai para Brasília, vai para a capital estadual. A diferença talvez seja que aqui hoje volta um pouquinho para a população, e lá a maior parte não voltava nada para a população. Hoje, por causa da democracia, alguma migalha tem que voltar para o povo. Mas, em essência, era muito parecido, né? E como é que era feita aqui a troca? Eles usavam como uma protomoeda sementes de cacau.
né? A semente de cacau, essa é a semente torrada que você está vendo aí. Na verdade, o cacau, a semente é um pouco mais clara que essa. E como é que se dava a troca? Por exemplo, se uma pessoa queria trocar uma cesta de milho que valia, por exemplo, 15 sementes de cacau por um punhado de chiles que valia 12, eles faziam a troca e o dono do milho recebia, então, 3 sementes para arredondar o troco. Então, era uma protomoeda que eles usavam, né? E mesmo nessa época já havia falsificação. A falsificação nessa época era da seguinte forma: a pessoa, o falsário, abria a semente e tirava a polpa de dentro da semente, que é o que fazia o chocolate, a semente de cacau, como vocês sabem, e ele colocava lama dentro da semente, dentro dessa casca oca, fechava e misturava essa semente junto de outras sementes legítimas, né? E assim era a falsificação que já havia desde essa época, né? Era um dinheiro commodity. Por que dinheiro commodity? Um proto-dinheiro commodity? Porque você pode usar, como eu te falei, na verdade a palavra chocolate vem daí, chocoatl, e nahuatl, que é a língua que os astecas usavam, choco, se não me engano, é amargo e atl é água, e aí eles faziam essa água amarga que eles podiam utilizar, né? Ou fazer uma pasta de cacau. Então, essa moeda era tanto um item de consumo quanto um meio de troca, né? E possuía valor intrínseco e podia, se por acaso o mercado tinha algum problema, claro que a semente de cacau valia mais como moeda, mas se por acaso tivesse algum problema no mercado, uma superprodução ou algo do tipo, você podia sempre consumir essa moeda, né? E para um bem virar um meio de troca, né, exige uma série de qualidades, né? Alguns dos bens que costumam virar moeda são aqueles que já são demandados, já são bem demandados no mercado, são melhor divisíveis, como o Walter também falou. Por exemplo, o ouro, quando você parte, ele mantém a mesma valor, aquela fração parte mantém o mesmo valor. E, por acaso, a semente de cacau não é uma boa moeda nesse sentido, porque você não pode partir a semente no meio. Alguns bens são mais duráveis, e como o Karl Menger falava, um bem que já é demandado e que passa a ser usado como uma proto-moeda, ele passa a ter mais valor como moeda, e essa espiral de cada vez mais que ele é usado como moeda, mais gente quer utilizá-lo, essa espiral leva à adoção de um bem ou dois como moeda, né? Bom, várias moedas surgiram ao longo da história, primitivas. Sal na Abissínia, no Império Romano também, vem daí a palavra salarium, né, que os soldados romanos eram pagos em sal, né? Gado na Grécia Antiga, também vem a palavra pecuniários, vem daí, né? Hoje a gente usa o termo abono pecuniário para querer dizer dinheiro, né? Então também é curioso como essas coisas se transmitem até os dias de hoje, né? O abono pecuniário, hoje, quando você vem de férias, se chama de abono pecuniário. Semente de cacau, cigarros, que também era interessante a divisibilidade do cigarro na Segunda Guerra entre os prisioneiros. Quem estudou economia certamente deve ter visto o exemplo dos prisioneiros de guerra usando cigarros, que você tinha os pacotes de cigarros que podiam ser divididos em maços de cigarros, em cigarros individuais, então funcionava bem como uma moeda, né? E até moedas muito estranhas, como essa numa ilha na Micronésia. É uma moeda que podia chegar, tem vários tamanhos, esse aí é o maior tamanho, 3 metros e poucos de diâmetro, pesando 4 toneladas. Na verdade, a moeda, obviamente, não se movia. A titularidade da moeda é que era alterada. Quando alguém fazia uma compra com essa moeda, as pessoas sabiam que havia um novo dono, né? Então, as proto-moedas surgiram dos mais diferentes tipos, né? E o dinheiro, é interessante que ele depende muito da cultura de cada povo, né? Houve um caso em que um navio pirata europeu abordou um barco asteca que estava com carregamento de dinheiro, de sementes de cacau. Eles pensaram que fosse excremento de rato e jogaram tudo ao mar, né? E certamente qualquer asteca que visse isso ficaria horrorizado de esses europeus malucos jogarem tanto dinheiro no mar, jogar fora o dinheiro, né? Então, o dinheiro é uma metáfora bastante humana. Por que uma metáfora? Porque o dinheiro, ele sempre quer dizer algo mais.
a gente, quando pensa no dinheiro, não está pensando nele em si, mas ele representa sempre outra coisa, algo que a gente deseja ter, né? Então, o professor austríaco Jesus Huerta de Soto cita, faz um exemplo nas suas salas de aula, que eu queria colocar um trechinho aqui, que ilustra muito bem essa característica metafórica do dinheiro. Vamos a hacer un ejemplo, lo hago todos los años, está dentro de los costes que el profesor asume cuando da clase. Vamos a ver, ¿ven ustedes esto lo que es? Uma nota de 10 euros. Miren bien, concéntrense, miren. Miren, a ver, ¿qué les parece? ¿Usted qué? ¿Por qué se ríe? No. Si es una mierda. Pero si esto es, vamos a ver, no me entiendan mal. Esto es un trozo de papel, esto es un trozo de celulosa, con un poco de tinta. No es nada. ¿Por qué? No, ¿por qué se ríen ustedes? ¿Por qué se ponen nerviosos? ¿Por qué todos ahora? Vamos a ver. El profesor tras otro se sube. Esto que no es nada. ¿Por qué estos comentarios? ¿Por qué estas risas? ¿Por qué estos codazos? ¿Por qué estos nervios? ¿Por qué lo ponen en YouTube? El profesor Huerta de Soto rompe un billete de 10 euros. Es la ilustración perfecta de la clase de hoy. Porque todos, el que más o el que menos, inmediatamente que yo he hecho esto, y no se les va a olvidar nunca, y la clase me ha costado 10 euros, ha proyectado en el billete lo que haría si lo tuviera. O que ele falou agora, você projeta na nota o que você faria se a possuísse. Então, por isso que nós ficamos horrorizados quando a gente rasga um pedaço de papel que não vale nada com um pouco de tinta. Porque a gente projeta no papel aquilo que a gente poderia fazer com ele. E eu acho que esse exemplo é bastante ilustrativo de como funciona a moeda, né? Desde o século XIV, Buridan já tinha identificado as principais características de uma boa moeda. Ele falou bastante de intercâmbios que são benéficos, e trocas e tal, mas ele disse sobre o dinheiro que ele surge naturalmente de uma commodity no mercado, e o mercado escolherá esse dinheiro como meio de troca, normalmente um metal que possuir as melhores qualidades para esse fim, né? E ele dizia que, na opinião dele, para virar moeda, ele tinha que ser portátil, quer dizer, tem que ser fácil de transportar, tem que ter alto valor por unidade de peso. Por quê? Porque você precisa, por exemplo, comprar uma vaca. É muito melhor comprar uma vaca com dinheiro que você consiga segurar na mão. Então, quanto maior o valor por unidade de peso, mais facilitam as trocas, né? E tem que ser durável, né? Então, o Buridan, assim como depois Mises e Menger e outros, ele tirou a moeda do âmbito do Estado. Vários outros economistas, antes intelectuais, achavam ou defendiam que o dinheiro dependia do Estado, e o Buridan, desde o século XIV, já mostrou que isso não era necessário, né? O ouro, há 4.500 anos atrás, ele ganhou essa competição. O ouro e a prata, para pequenos valores, ganhou essa competição no livre mercado de moeda, né? O ouro tem uma série de vantagens. Na verdade, há 4.500 anos atrás, as pessoas trocavam pedaços de ouro, lingotes de ouro, né? Ainda não existia moeda como a gente conhece hoje, né? Nesse formato aqui redondinho, eu vou falar já nisso. Mas o ouro ganhou, onde quer que o ouro tivesse presente, onde quer que tivesse lá a sua mina de ouro, ele tivesse sendo usado, ele ganhou a competição no livre mercado pela moeda. O ouro é extremamente difícil de falsificar, porque não havia nenhuma substância que fosse tão densa quanto o ouro. Mesmo o chumbo, que a gente está acostumado a dizer que é muito pesado, ele tem metade da densidade do ouro, ou seja, ele pesa para o mesmo tamanho, ele pesa metade do que o ouro. Uma simples medição na sua mão atesta a qualidade do ouro como moeda, né? E aí o Nadal também está mostrando o que se fazia muito antigamente, o teste de morder. O ouro é macio, você também, com uma simples mordida, você veria se o ouro cedeu, aquele ouro era legítimo, você consegue entender a pureza nesse sentido, né? E o Djokovic também, quando perde, ele morde outras coisas, mas a raquete não é de ouro. Bom, há mais ou menos 2.500, 2.600 anos,
passou a surgir esse formato de moeda que eu mostrei para vocês, que teve uma grande vantagem. Ele passou a ter um formato, um peso uniforme, um peso comum. Então, você passou a ter vantagens. Você, a cada troca, não precisava pesar aquele ouro. Se você acreditava na qualidade daquela moeda, você sabia que aquela moeda continha uma certa quantidade de prata ou de ouro, ou na Lídia, onde se diz que foi inventado, alguns dizem que foi na Egina, outros dizem que foram na Lídia as moedas eram de elétron, que é uma mistura que ocorre naturalmente na natureza entre ouro e prata, né? Mas essa invenção da moeda nesse formato, ou seja, um lingote circular uniforme de mesmo peso, em que na sua face você já dizia, já estava claro quanto tinha de metal naquilo, essa invenção trouxe um grande ímpeto para o mercado, permitiu um desenvolvimento do comércio muito grande, permitiu o que hoje a gente chamaria de shopping centers nas ruas da Lídia ou da Grécia, depois com a Ágora, etc. E isso trouxe uma grande prosperidade e o povo lídio ficou muito famoso por se tornar muito rico com essa invenção, né? Então você eliminou a necessidade de pesagem a cada transação. Mas logo em seguida, no Império Romano, a gente começou a ver os problemas que isso poderia, que a moeda poderia trazer, né? O denários foi criado durante a República Romana, no 3º século antes de Cristo. Era uma moeda de prata que aparecia a figura da deusa Juno Moneta, aí estava escrito moneta, daí vem a palavra moeda. E durante os séculos em que vigorou a República, o denários continha a mesma quantidade de prata, não houve alteração na quantidade de prata contida no denários. Mas quando veio o Império Romano, principalmente a partir de Nero, a quantidade de metal na moeda começou a ser alterada. Ele derretia a moeda, misturava outros metais para diluir o conteúdo de metal na moeda, o que hoje a gente chamaria de inflação, né? Na verdade, isso seria um tipo de falsificação. Então, Nero diminuiu o conteúdo de prata para 90%, Marco Aurélio, em seguida, já diminuiu para 75%, e no curso de 150 anos, de 200 anos, um denário original era capaz de fabricar 150 denários no final do Império Romano, que no final continha muito pouca prata no fim do 2º século depois de Cristo, e isso, né, coincidiu com a queda do Império Romano. No final do Império, o próprio imperador não queria aceitar a sua própria moeda como pagamento de tributos, né? Então isso mostra, e lá havia a lei da moeda de curso corrente, as pessoas eram obrigadas a aceitar a moeda, vamos dizer, falsificada. Elas sabiam que continha menos prata, mas elas eram obrigadas a aceitar. A moeda era fabricada no templo de Juno Moneta, e daí saía continuamente as novas moedas diluídas, né? Aqui tem um exemplo de outro truque que se fazia no mercado. Essas moedas estão na mesma escala. Isso era clipagem de moeda. Você cortava pedaços da moeda e aí com isso você fazia uma nova moeda com a prata que você conseguiu cortar dessas moedinhas. E aí surge o que a gente chama de lei de Gresham, né? Que na verdade deveria ser chamada de lei de Oresme, que foi a primeira pessoa que identificou essa lei, que diz o seguinte: quando você tem uma lei que obriga que você aceite uma moeda, essa moeda cortadinha, a terceira moeda, como se fosse a primeira moeda, a tendência é de as pessoas passarem a usar para transações a moeda que os outros são obrigados a aceitar e guardar no bolso e fazer um lingote com a moeda que tem mais prata, obviamente. Então, acontece um fenômeno que desaparece do mercado a moeda que é a melhor e todo mundo passa a usar a moeda que é a porcaria que todo mundo é obrigado a aceitar. Isso aí não é nenhuma falha de mercado, é simplesmente porque existe uma lei obrigando a você a aceitar a moeda ruim, né? Então, se você já tem diluição da moeda, diluição do conteúdo da moeda, mais a lei que obriga você a aceitar, a lei de curso corrente, e levando em conta a lei de Gresham, isso é uma receita para um desastre, né?
E o mercado, na verdade, sabe lidar com esse tipo de problema, de clipagem, e inventou as ranhuras laterais da moeda, que imediatamente identificam se uma moeda foi deturpada, né? Então, o mercado já faz isso, né? Mas os governos, muitas vezes os próprios governos é que faziam a manipulação, né? O que acontece? Qual o fenômeno que acontece quando um imperador ou um governo dilui o valor da moeda, né? O que acontece na economia com isso, né? Então, vamos imaginar se você tem um falsário que consegue, em uma economia que já tem 10 mil moedas de ouro, ele consegue injetar 2.000 moedas falsificadas, seja de chumbo falsificado, e passar a circular como se fossem de ouro, né? Em primeiro lugar, os falsários ganham, porque eles gastam dinheiro, as pessoas topam entregar produtos e serviços para esses falsários. A economia parece aquecer, ela realmente aquece, porque tem mais transações. O dinheiro vai, então, fluindo, e à medida que esse dinheiro flui, o próprio mercado percebe que tem mais dinheiro para a mesma quantidade de produto. Então, os preços começam a subir. E, no fundo, o efeito líquido dessa coisa toda é que houve uma distribuição de renda, porque aquele último cara que gastou já sofreu os preços que subiram, e o primeiro cara que gastou o falsário levou um bem de graça, porque ele fez uma moeda que não custou nada para ele, né? No fundo, o que acontece é que a riqueza é distribuída e não há nenhum benefício para o mercado, né? E aí, seguindo um pouco na história, né, foram surgindo algumas inovações no sistema bancário. A primeira delas, eu acho que podemos dizer que foi feita por essa Ordem dos Templários, que era uma ordem militar religiosa envolvida com a Guerra das Cruzadas. Ela foi fundada em Jerusalém, mas eles tinham 800 castelos ao longo da Europa, ao largo da Europa, e as pessoas, como castelos fortificados, então, as pessoas que tinham algum dinheiro, moedas de ouro, lingotes de ouro, prata, depositavam seu dinheiro com os templários, e os templários ofereciam um serviço muito interessante. Para aquelas pessoas que queriam viajar ao largo da Europa ou ir participar das cruzadas, era muito arriscado você viajar na Europa nesse tempo. E você podia ser roubado nesse caminho. Então, se você depositasse, por exemplo, seu dinheiro no Castelo dos Templários em Paris, você recebia um certificado dizendo que você tinha direito àquela quantidade de dinheiro, e você poderia ir sacando esse dinheiro ao longo do caminho, porque eles tinham castelos em toda a Europa, até o caminho para Jerusalém. Então, é um serviço, vamos dizer, um depósito precário, mas que atendia uma necessidade bastante importante nesses séculos 12 e 13, né? Os templários depois foram liquidados porque os reis resolveram tomar o dinheiro deles, mas isso é uma outra história. O tempo passando, uma coisa que acontecia muito na Europa da Alta Idade Média e em seguida, eram as feiras que constantemente aconteciam, e os italianos, em especial, desenvolveram muitos serviços de crédito e serviços financeiros. Existia uma lei contra a usura, ou seja, contra você emprestar a juros, era considerado pela igreja como sendo algo imoral, e os italianos arrumaram formas de burlar essa restrição religiosa. Então, eles faziam o que eles chamavam de letras de câmbio, em que você podia, por exemplo, tomar um dinheiro numa feira para sacar em outra moeda, por exemplo. Você tomava dinheiro em florins e tinha que pagar em ducados, etc. E na conversão da taxa de câmbio, você colocava os juros, e a igreja não percebia que isso, no fundo, era um empréstimo disfarçado, né? E essas letras de câmbio, muitas vezes, passaram a ser circuladas também, compradas e vendidas, as próprias letras de câmbio, não o dinheiro em si que estava, por exemplo, depositado com esses banqueiros italianos, né? E daí vem a palavra banca, porque eles nessas feiras europeias colocavam banco, e daí vem o termo banco, né?
essa negociação dessas letras de câmbio parece um pouco, ou é o primórdio do que hoje a gente considera a reserva fracionária. Você tinha lá o dinheiro com o banqueiro, mas você também tinha o certificado sendo transacionado, então isso lembra um pouco a questão da moeda, da reserva fracionária. Outra invenção que é muito importante para a questão da moeda é o papel moeda, que a gente está acostumado hoje, né, a nossa fotinha da garopa, da onça pintada, né? E a moeda, o papel foi inventado na China, a impressão também foi inventada na China, não é surpresa que lá tenha sido inventado também o papel moeda, né? E durante a administração mongol do Kublai Khan, que foi o neto do Genghis Khan, ele determinou que todas as pessoas tinham que entregar todo o seu ouro, todo o seu prata, e eles iam entregar, então, esses papéis moeda, que eram do tamanho de um guardanapo, assim, em troca. Então, o governo chinês queria controlar todo o estoque de moeda do país. Era uma administração centralizada. Inclusive, os estrangeiros, eu acho que o Marco Polo descreveu isso nas suas aventuras no século XIII, dizia que quando o estrangeiro chegava na China, no posto de fronteira, ele tinha que trocar todo o seu ouro, joias, etc., deixar ali naquele posto. Tinha uma tabela de valor para cada coisa, uma tabela centralizada pelo imperador mongol ou chinês, e essa tabela, então, ele recebia o papel moeda, e na saída, o que sobrasse de papel moeda, ele recebia de volta o equivalente também por essa tabela, né? Então, o papel moeda surge daí, e existem dois tipos de papel moeda, na verdade, né? O com lastro e o sem lastro, né? O com lastro é quando é um papel moeda que representa algo que esteja guardado em algum lugar, que o banco está guardando para você. Esse papel moeda, na verdade, é um facilitador, né? Você não, como os templários faziam, você não precisava carregar o ouro, bastava carregar o papel, mas você sabia que o ouro estava lá. E tem a moeda, o papel moeda sem lastro, que é quando o governo emite uma moeda em que não há efetivamente o ouro ou o que dá valor àquela moeda não existe, né? Então, esse é o caso do sem lastro, que é o que nós hoje temos, né? Os bancos centrais não têm o ouro para lastrear. Eles têm algumas outras coisas que, em tese, deveriam lastrear, mas não é algo que provavelmente você ou eu aceitaríamos como lastro, né? E isso culminou, toda essa inovação e etc., culminou no que hoje nós conhecemos como Banco Central, né? Que começou na Suécia com o Riksbank, mas o primeiro grande banco central de respeito foi o Banco da Inglaterra. No século XVII, o rei estava fazendo guerras, precisava de dinheiro, e as pessoas lá, os comerciantes ingleses, depositavam o dinheiro normalmente na Tower of London, que é onde era o Castelo Imperial, onde tinha a cunhadora, e eles depositavam lá, e é um castelo que fica logo adjacente à City de Londres, e em 1638, se eu não me engano, o rei confiscou esse ouro que estava depositado, passou a dizer que isso era um empréstimo compulsório das pessoas que estavam lá, então confiscou esse ouro, e algumas décadas depois, ele vinha tomando dinheiro emprestado dos ourives, que era quem lidava com ouro, que eram os principais emprestadores para a coroa, e ele também deu um calote nesses ourives, e ele não tinha mais como se financiar, né? E eles continuavam fazendo guerra, né? Então, não havia como se financiar, e a solução que foi buscada por um grupo de senhores que propuseram que fosse concedido um monopólio para esse banco privado, né? E esse banco privado, de posse de certos monopólios, como, por exemplo, todo o dinheiro que flui pelo governo tem que ficar depositado e circular por eles, o monopólio da impressão de notas, né? De posse desses monopólios, esses caras privados topariam emprestar para a coroa 8% ao ano.
coisa que ninguém do mercado estava disposto a fazer. Então, através de uma simbiose, para usar o termo do professor Miller, que citou aqui a simbiose entre o governo e a iniciativa privada, nesse caso, entre o governo e o setor privado financeiro, se distribuiu um grupo, certos privilégios que, então, fizeram com que fosse permitido a coroa se financiar. Ou seja, os bancos centrais em todo o mundo foram criados com esse propósito. É uma forma de tirar algo do povo, né, que tem que pagar mais caro, porque vai sofrer as consequências desses privilégios dados pela coroa, e esses financistas, então, ganhavam dinheiro a mais e, portanto, valia a pena esse sistema que beneficiava tanto a coroa quanto a eles próprios. E não é por outro motivo que os nobres e vários membros da coroa, em seguida, passaram a ser acionistas também do Bank of England, porque ninguém é de ferro. Então, o Banco Central, em todos os lugares, é fruto dessa intervenção, dessa concessão de monopólios. Não tem nada a ver com o que hoje a gente fala que é a função do Banco Central, que seria ser o guardião da moeda, proteger o valor de compra da moeda, supervisionar e garantir a estabilidade do sistema financeiro, gerenciar a economia para que ela não tenha crises. Essa é a racionalização que hoje se atribui às funções do Banco Central. Mas o Banco Central, em todos os lugares, não surgiu por nenhum desses motivos. Surgiu para arrumar uma forma de o rei seguir conseguindo dinheiro barato, né? E aí, né, com esse monopólio da cunhagem, de posse desse Banco Central, com a lei da moeda de curso corrente, que obriga todo mundo a aceitar essa moeda com a foto do rei, né? Por isso que tem nas moedas cara e coroa, a gente chama isso porque é a moeda soberana, né? A coroa do rei, né? E outros privilégios, como, por exemplo, o governo permitir que o Banco Central, ou até os bancos que passam a trabalhar com o Banco Central, possam não pagar os resgates de depositantes em certos períodos, sem quebrar. Ou seja, uma empresa normal, você não consegue pagar suas obrigações, deveria quebrar. Um banco, e várias vezes durante a história, não tinha condições de pagar suas obrigações e o governo permitia que eles seguissem operando com a mesma gestão, etc., instituía feriados bancários, etc., e não precisa trocar de dono, não precisa quebrar. Bom, esse sistema, né, de um banco que todo mundo tenha que usar aquela moeda, e os bancos todos tenham que colocar suas reservas nesse Banco Central obrigatoriamente, né, com a emissão centralizada, né, com os bancos tendo que seguir todas as orientações desse Banco Central, com controle de crédito e a determinação da taxa de juros da economia. Isso é o que o professor Miller falou, que não tem nada a ver com o capitalismo, né? Isso é o contrário do capitalismo. É um sistema que a gente aqui no Brasil, a cada 45 dias, tem que ficar ouvindo quais são as ordens que vêm de Brasília sobre o custo do dinheiro, né, que a gente vai ter que utilizar na economia, né? O monopólio do dinheiro, né, não é capitalismo, né? Se eles querem um monopólio, na minha opinião, há algo de esquisito aí, porque se eles pretendem ser os guardiões da moeda, faria sentido que eles deixassem nós utilizarmos outra moeda, né? É uma forma de você manter uma competição e mostrar que a sua moeda é honesta. Se você está proibido de usar qualquer outra moeda, a gente não pode aqui usar o dólar, ou o euro, ou ter depósitos em outras moedas. Isso é considerado crime no Brasil. Se isso ocorre, né, a gente fica desconfiado se realmente
eles estão fazendo melhor com a moeda, e efetivamente é isso que está acontecendo, eles estão abusando da moeda. Né? Quando a gente ouve o presidente do Banco Central, Tom Bini, por exemplo, falando que há espaço para baixar mais os juros, está hoje nos jornais, né, que deve-se estimular a expansão baixando os juros, temos oportunidade hoje de baixar os juros, isso na verdade é uma racionalização para imprimir mais dinheiro, que é assim que se baixam os juros, né, imprimir mais dinheiro e abusar e diluir o poder de compra da moeda, assim como o Nero fez lá com o denários. Né? A questão da determinação da taxa de juros, também foi falado aqui pelo Walter, que a pretensão de se conhecer em Brasília qual a taxa de juros que o mercado deveria trabalhar no Brasil inteiro, isso é uma pretensão absurda, né? Que ninguém tem. Né? E hoje, se você lê as atas do Federal Reserve de 2006 e 2007, e essas atas foram editadas, né? Eles não estão cumprindo as regras de transparência que eles próprios declararam que iriam seguir. Mesmo assim, se você ler as atas de 2006 e 2007, vocês vão perceber que eles não tinham a menor ideia de que ia haver uma gigantesca crise logo em seguida. Então, esses são os caras que se dizem conhecedores da economia, que devem determinar os juros da economia, o crédito da economia, e, obviamente, não faz sentido. Né? Eles são, eu costumo dizer que eles são como fabricantes de árvore de Natal, que acham que podem fazer melhor que a natureza. Não tem como fazer melhor que a natureza. Ele pode tentar ao máximo, mas ele não vai conseguir fazer melhor que a natureza. É uma pretensão tola. Né? Outra característica do sistema atual, que a gente está vendo bastante claramente, é que nós temos um sistema em que os lucros são privados, mas os prejuízos são socializados. Nós pagamos os prejuízos. Né? É a doutrina que lá nos Estados Unidos se chama de too big to fail, muito grande para quebrar. Né? Onde, em todas as ocasiões, desde que eu estou envolvido no mercado, todas as ocasiões em que algum banco, ou mesmo nenhum banco, como é o TCM, em 97, 98, quando quebrou um banco desses relevantes, médio, quebrou, o Banco Central, o governo, salvou essa empresa, né? E, basicamente, em muitos casos, principalmente na crise de 2008, permitiu que os gestores e os acionistas dessas empresas nada perdessem. Né? Então, os bancos passam a ser sócios do ciclo econômico, porque quanto mais eles arriscam, se eles acertam, o dinheiro vem para eles, é lucro deles, privado. Mas se eles erram, alguém mais vai pagar. Essa é a receita para a gente ter crises e ciclos o tempo inteiro. E o banco que é considerado o banco que sempre teve a melhor gestão de risco, né, que foi o inventor do Value at Risk, Risk Metrics, JP Morgan, no início dos anos 90, acabou de anunciar um prejuízo surpresa de 2 bilhões de dólares, e que provavelmente já anunciaram que deve vir mais perdas aí nos próximos semestres. E não é surpresa que nós estejamos vendo isso, porque se você tem um sistema que premia esse tipo de coisa, premia por quê? Porque toda vez que alguém quebra, você continua lá. Esse Jamie Dimon tá lá desde 2008, o banco dele também estava quebrado, assim como o Citibank estava quebrado e os outros também. Então você premia esse tipo de comportamento, você vai, toda vez que você incentiva algo, né, em economia se diz isso, toda vez que você dá um incentivo a algo, você vai ter mais disso. E é isso que a gente vai ter mais ciclo, mais volatilidade, mais risco dos bancos que nós vamos ser obrigados a pagar. O professor Miller também falou como era diferente há 100 anos, né? Antes da criação do Federal Reserve, antes de vários eventos que aconteceram no início do século XX. E nessa época, o que a gente chama de alavancagem, ou seja, como o banco se financia, né? Em termos de dívida e patrimônio próprio, a alavancagem era de 3 a 4 vezes. Isso significa que o banco tinha, por exemplo, 1/4 de capital próprio, 3/4 de capital de terceiro. Né? Hoje, a alavancagem do sistema financeiro, mesmo depois de toda essa crise, é algo entre 20 e 30. Né? E era 30 no momento da crise em 2008. Né?
Antes, você tinha partnerships, ou seja, sociedades em que os acionistas eram responsáveis por pagar as obrigações de depositantes do banco. Hoje, lá fora, no primeiro mundo, Estados Unidos principalmente, mas também na Europa, etc., são sociedades limitadas. Ou seja, se o banco quebra, os acionistas estão protegidos. E os gestores também, só se eles ficar provado que eles fizeram uma negligência grave ou uma fraude, eles também não têm nada a sofrer. Aqui no Brasil é um pouquinho diferente. Em tese, o patrimônio pessoal dos acionistas do banco é arrolado no caso de uma falência, que é um pouquinho melhor. Eu acho que até por isso que nós não temos tantas crises como tem lá. Nós somos um pouquinho mais conservadores, porque já vimos os problemas que isso causa durante a década de 70 e 80, então a gente melhorou um pouco isso. Mas lá fora, o banqueiro continua lá gerindo, né? E mesmo depois de ter quebrado o banco e já ter mostrado que ele é irresponsável, né? E agora o JP Morgan provavelmente vai acontecer a mesma coisa. Outra coisa que também é muito diferente de 100 anos atrás é que o cliente hoje não tem responsabilidade sobre onde ele bota o dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Existe algo chamado seguro-depósito, né? No Brasil, se eu não me engano, é R$100 mil. Você se deposita num banco R$100 mil, você pode ter 4 contas, depositar em 4 bancos, você está garantido pelo governo de que você vai reaver esse dinheiro. Então, tanto faz aonde você bota o seu dinheiro, porque você sabe que aquilo é garantido pelo governo, né? Na época dos meus pais, dos meus avós, eles estavam sempre preocupados em que banco eles iam botar o dinheiro, porque aquele banco podia quebrar. Então, havia uma rede de informação para saber se cada banco como é que estava, como é que estavam as finanças de cada banco, etc. E isso não ocorre mais, porque nós temos mais uma intervenção, que é essa garantia de depósito, né, que tira totalmente a responsabilidade do depositante de vigiar o banco, né? E isso certamente também atrapalha muito o nosso sistema. E, finalmente, a gente tem uma regulamentação que é monopolista. Existe um órgão que é o responsável por, em tese, monitorar o sistema, que é o Banco Central, né? Mas existe uma teoria econômica, que é a teoria da captura, que diz que se existe uma agência monopolista, como, por exemplo, o Banco Central, a tendência é que aqueles que são regulados, os bancos, no caso, capturem essas agências e façam parte dessas agências para que eles tenham uma vida boa, né? E essa teoria da captura acontece na prática sempre, né? Então, para entender a crise econômica, que a gente está vendo na Europa, né, que tem até protestos nas ruas, até suicídios, não adianta só ler os jornais, etc. Você tem que conhecer as causas fundamentais, os incentivos fundamentais que o sistema financeiro possui, né? A regulamentação financeira sempre foi reativa. Tem um sujeito chamado Charles Goodhart, que é um central banker muito bom, britânico, que leu todos os anais do Comitê da Basileia, que em tese é o Banco Central dos bancos centrais, que em tese dita as regras para o mundo inteiro, dita mesmo, e os bancos e os países são obrigados a seguir, e ele leu e chegou à conclusão de que nunca eles realmente discutiram as causas fundamentais para alterar os incentivos do sistema. A Basileia, na verdade, começou a ter mais participação depois da crise brasileira de 82, por incrível que pareça. Quando o México e o Brasil quebraram, em 82, o Citibank, boa parte de Wall Street, quebrou junto, né? E o Congresso americano ficou chocado como poderia ocorrer que um país lá periférico, pequeno, como o Brasil e México, quebraram o sistema financeiro americano e enviaram o Paul Volcker para arrumar um jeito de aumentar o capital dos bancos, porque estava demonstrado que o capital dos bancos estava muito pequeno, não podia ser isso, né, que um pequeno país quebra o Wall Street, né? E o Paul Volcker tentou estabelecer isso para os bancos americanos fizeram um lobby e falaram, olha, se for alterar qualquer regra, tem que alterar no mundo inteiro. Foram até a Basileia então determinou que os bancos de primeiro mundo deveriam ter 4% de capital no mínimo. 4% de capital é uma piada, Em qualquer dia do mercado,
o mercado pode cair 4%, os ativos do banco podem cair 4% e ele está quebrado. Mas por que eles determinaram 4%? Porque era o máximo que os bancos topavam, era o máximo que eles poderiam aguentar na época, né? E assim nasceu a regra da Basileia I, né? Começou a dar problema, porque eles consideravam, por exemplo, que títulos americanos eram isentos dessa regra de capital, porque eram muito seguros, então é 4% sobre o capital, sobre os ativos que eles tinham em que havia risco. Mas se eles tinham, por exemplo, Treasury Bonds americanos, não precisava ter nenhum capital. E os bancos passaram a fazer engenharia financeira e burlar essa regra, e eles perceberam que o JP Morgan, por exemplo, tinha inventado um sistema de modelos muito mais sofisticado, que é esse que acaba de falhar de novo, que é o Value at Risk, e a Basileia falou assim, não, eles estão muito melhores que nós, estão muito melhores que nós, então vamos deixar com que esses bancos meçam o seu próprio risco. Eles dizem para a gente quanto é o risco deles, né? Obviamente, né, é o lobo tomando conta do galinheiro, isso não vai funcionar, e essa era, vamos dizer, a Basileia II, que já tinha sido adotado na Europa, ia ser adotado nos Estados Unidos quando veio a crise. Então agora eles já estão correndo, fazendo a Basileia III, que também não vai funcionar, já está com cara que nada disso vai dar certo. E faz sentido que não dê certo, porque se você tem incentivos para gerar risco, se você tem um capital pequeno, se você pode capturar a agência, se você pode alavancar mais do que eles esperam, no fundo, em economês, como os custos das suas ações não são internalizados, porque você faz outros pagarem, isso aí não é um sistema que pode dar certo. Então, para que a gente resolva esse desenho, para que esse desenho passe a fazer sentido, de novo, o que nós temos que fazer? Temos que, primeiro, internalizar os custos nos bancos, ou seja, deixar com que os bancos que façam besteira quebrem, como qualquer empresa normal, né? Quebrar não significa que desaparecem os ativos do banco, como uma empresa, quando quebra, também as fábricas continuam lá. O que acontece quando quebra no sistema capitalista é que muda a gestão. Os credores passam a ser os donos e muda a gestão, né? Isso também tem que acontecer com o banco. Nós temos que admitir também que a captura do regulador é inevitável e a gente tem que redesenhar isso de tal forma que a gente assuma que qualquer captura de um regulador seja inevitável, portanto a gente deveria tirar o monopólio da regulamentação, né? A gente tem que acabar com essa doutrina de too big to fail, de salvar os bancos, nós temos que acabar com o seguro-depósito, né, para que volte a responsabilidade para nós, e principalmente a gente tem que acabar com o monopólio do Banco Central da moeda, e da determinação do custo da moeda, e deixar com que o mercado possa operar de novo, ou seja, basicamente voltar para 100 anos atrás, quando nós não tínhamos um banco central monopolista. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Uma pergunta aqui. Na sua opinião, poderia existir reserva fracionária no mercado financeiro desregulamentado? Eu imagino que existiria essa possibilidade, né? A reserva, esse é um tema muito debatido dentro da escola austríaca. Existem os austríacos que são a favor de 100% de reserva, ou seja, que o banco só seja permitido emprestar o que ele intermediar empréstimos, né, que ele não seja capaz de criar moeda, e tem outros que advogam que você poderia permitir se isso acontecer no contexto de livre mercado. Eu imagino que se hoje nós implementássemos essas sugestões que eu dei aqui, eu imagino que hoje não haveria uma ruptura e passaríamos do dia para a noite para um sistema de 100% de reserva fracionária. Existiria ainda a reserva fracionária, mas eu, na minha opinião, mudaria dramaticamente a lógica do sistema, porque como a responsabilidade voltaria para nós,
Eu, pelo menos pessoalmente, digo que eu não toparia colocar meu dinheiro num banco que tivesse 5% de capital, nem 10% de capital, nem 20% de capital. Eu acho que eu colocaria, se eu queria ter o meu dinheiro protegido, se aquilo era a minha segurança, a minha moeda que eu estou precisando usar ao longo dos próximos dias ou meses, ou a minha poupança, eu não colocaria num banco que não tivesse muito próximo de 100% de reserva. Cada um teria uma opinião diferente, mas é possível que existisse bancos que estivessem operando com menos de 100% de capital próprio nesse sentido. Então, a possibilidade existe, mas a discussão sobre se isso deve ou não acontecer é uma longa discussão e que temos aqui dois especialistas, o Philip Bagos e o professor Bloch, que são especialistas nesse tema, que podem tirar dúvidas de vocês. Tem mais uma pergunta ali. Boa tarde, Hélio. Vou fazer aqui uma pergunta que eu escrevi. Levando em consideração a defesa do padrão ouro por parte dos liberais austríacos, mas também levando em conta que boa parte do ouro pertence a megacapitalistas, aqueles que monopolizam o mercado em uma ação conjunta com o Estado, será que a defesa do padrão ouro não significa a permanência dos mesmos grupos monopolistas que atuam em favor do controle do mercado? Olha, é uma pergunta muito boa, eu teria que pensar muito, não sei se eu vou conseguir dar uma resposta aqui de pronto, mas eu sou um dos austríacos que não acho que a gente deva determinar que moeda que vai ser usada, né? E eu acho que a maioria dos austríacos também não diz, olha, a gente tem que ter um sistema ouro. Não é isso que eu, pelo menos, advogo, né? Eu espero que tenha ficado claro na minha apresentação. O que eu advogo simplesmente é que o mercado possa operar livremente e cada banco possa escolher a reserva que ele escolhe. Eu tenho a impressão de que você pode estar certo se houver uma regra centralizada que diga você tem que usar isso aqui, né? Você tem que usar o ouro e alguém vai gerenciar esse ouro centralmente, seja o Banco Central, tem que lastrear a moeda no ouro, etc. Esse é um convite para você ter um abuso do sistema, porque esse é um sistema que continua centralizado. É um sistema ouro capenga, falsificado, no sentido de que não é o mercado operando. É um sistema centralizado e esse ouro pode ser manipulado, ele pode ser emprestado sem que você saiba, por exemplo. E aí pode estar havendo esse abuso que você está dizendo. Mas, de novo, o importante voltando à minha primeira slide da palestra, na diferenciação entre riqueza e dinheiro. Dinheiro é diferente de riqueza, né? O ouro... ele se voltasse a ser moeda, porque hoje ele não tem condições de ser moeda, porque ele é taxado, né? Ele é um ativo financeiro hoje, né? Ele não é moeda, mas se ele voltasse a ser moeda, todo mundo precisaria ter a moeda, se fosse o ouro, para fazer transações normais na economia. E esse ouro estaria pulverizado. Mesmo o cara com muita riqueza, não faria sentido ele ter muita moeda sem ter nenhum rendimento, né? Então, o ouro, naturalmente, sendo adotado como moeda, ele estaria muito pulverizado no mercado. Mas num sistema capenga, falsificado, centralizado, eu imagino que poderia estar acontecendo a distorção que você menciona. Tem mais uma, Kelly. A base monetária aparenta estar estável no Brasil recentemente. Como o BC está forçando uma queda de juros? Poderia comentar o spread no Brasil? O fato de a base monetária estar estável não significa que haja necessariamente, sob a ótica, sob a lógica de metas de inflação que a gente tem no Brasil hoje, né, sob essa ótica, não necessariamente indica que há espaço para baixar juros, né? Você tem que ver várias outras questões, por exemplo, o crédito, outras análises sobre moeda, por exemplo, o M1, o M2, etc. Então, só o fato da base monetária estar estável não seria uma permissão sobre de novo, sobre a lógica de meta de inflação para você baixar juros, né? A nossa inflação está extremamente alta, ela foi de 6,5% no ano passado no indicador oficial, né, que por coincidência bateu exatamente na meta, depois de alterada a metodologia, né? É uma coincidência muito interessante que eu acho que vai ser muito estudada pelos economistas, porque se fosse
0,01% acima do que foi, o Banco Central teria que enviar uma carta gigantesca explicativa para o Congresso Nacional. Mas, felizmente, não foi 0,01% e não precisaram mandar essa carta, né? Então, se existe espaço para baixar a taxa de juros, eu acho que não, né? A inflação continua muito alta. Se eles querem, na meta deles, que a inflação seja 4,5%, eles deveriam agora estar aumentando a taxa de juros e não diminuindo a taxa de juros. Eu estou falando aqui com a lógica mainstream, que não é a lógica austríaca, né? Agora, poderia comentar o spread no Brasil, né? A gente tem visto aí recentemente uma recaída um pouco argentina do nosso governo, assim, à la Argentina, de tabelar os juros para o consumidor final, né? Os juros para o consumidor pequeno, com alto risco de crédito, costumava ser 8%, 9% ao mês, e o governo obrigou os bancos estatais a diminuir isso para alguma coisa em torno de 3%, 4%, argumentando que esse era um lucro gigantesco, irreal, etc. Mas dos 9%, né, o chamado spread bancário é a diferença entre o que o banco cobra dos seus clientes e o custo de captação. Não, eu vou aqui estimar alguns números. Digamos que o custo de captação seja algo em torno de 1%, então você tem um spread de 8% que o banco tem aí, né? Desses 8%, tem várias coisas que você tem que pagar aí no meio, não é só lucro, né? O que tem nesses 8%? Em primeiro lugar, tem um custo administrativo do banco, né? Que vamos dizer que sejam 2%. Né? Em segundo lugar, você tem compulsórios e outros impostos, IOF, etc. Vamos dizer que seja mais 2% a 3%, alguma coisa assim. E mais importante de tudo, você tem a inadimplência, que é o risco do cliente final não pagar. Existe uma inadimplência média na carteira do banco que cobre uma outra parcela, né? Eu estimo que do spread bancário, algo em torno de 1% a 2% seja efetivamente lucro do banco, né? Então, nos 9%, tinha esse lucro de 1% a 2%. Se o governo obrigou o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a reduzir para 3%, a gente pode ter certeza absoluta que esses empréstimos, se concedidos, na média, devem gerar um prejuízo significativo, né? Então, isso parece muito com o que a gente viu nos anos 80 no Brasil. É a formação do que a gente chama de esqueletos, né? Porque são perdas que estão aí, que vão acontecer aos poucos e, em determinado momento, o Banco Central ou o governo vai ser obrigado a capitalizar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica para fazer frente a esse prejuízo que vai acontecer, né? Porque a 3%, se você conceder esse crédito para quem você normalmente concedia, você vai ter esse prejuízo, né? Os outros bancos, os bancos privados, estão dizendo que baixaram também as taxas, mas eu custo acreditar que eles estão aprovando o crédito e efetivamente dando esse crédito para o cliente final. Eles são obrigados a acompanhar, porque o mercado só tem um preço, né? O mercado sempre tem um preço só. Então, se os bancos federais abaixaram as taxas de juros, esse preço foi lá para baixo e os outros bancos são obrigados a acompanhar, mas não quer dizer que eles sejam obrigados a conceder o crédito. Então, essa questão é muito perigosa, é uma intervenção danosa do governo no mercado e que certamente vai criar mais um esqueleto e que nós vamos ter que pagar. Palmas para o Hélio Beltrão.